Muito bem, torcedor, estamos de volta para mais um vídeo de Cartola, uma gravação de Cartola para essa rodada número 13, onde nós vamos espantar a zica. Nessa última rodada fizemos míseros 60 pontos, eu acho que foi, bem menos do que aquilo que a gente sempre faz, mas mesmo assim ficamos felizes porque mantivemos um bom patrimônio na rodada, o que nos possibilita fazer um time excelente para voltar a fazer aquela pontuação de sempre, acima da casa dos 70, 80 pontos aí, que é o nosso objetivo. Vamos então para a escalação, sem muito enrolar, porque é bola para frente, vamos jogar, a gente joga para cima no 4-3-3, ou seja, nós somos ofensivistas e vamos para cima da pontuação já essa semana aí. No gol nós vamos continuar fazendo opções por jogadores que tendem a fazer boas defesas e vão jogar com times que vão ser atacados. Por isso, eu vou te dar algumas opções nesse sentido aqui. Tá? A primeira opção que eu acho que muita gente vai escolher é o Lucas Perry, do Botafogo. É clássico, o Botafogo vive um momento aí de liderança, mas como ser botafoguense é também sofrer, né? A gente sabe como é que funciona no Botafogo as coisas. Já tem aí a questão de trocar de técnico, então a gente não sabe como é que o Botafogo vai reagir na rodada. O Vasco pode até tentar aproveitar disso, então o Lucas Perry é sim uma boa opção. Mas se você não quiser, eu vou te dar uma opção que eu acho que é tão boa quanto, e é um jogador que vem num time que vem crescendo muito, que é o próprio John, que é o goleiro do Internacional. John que assumiu de vez a titularidade. Eu falei muitas vezes aqui em vídeos do canal sobre análises do Inter, e que quando o John entrasse no gol ele não sairia mais. É o que está acontecendo, ele é bem melhor que o Kehler. Então o John é uma opção muito boa para você. Mas se você não quiser nenhuma dessas duas opções, você pode escolher também o Everson, que vai jogar um clássico. É um goleiro muito barato e que é um goleiro que vem fazendo sempre as pontuações ali dele. Não são muito altas, mas ele sempre pontua positivamente. Tem um clássico. Se você por acaso não quer botar nenhum jogador que vai jogar clássico, então fica a opção de não colocar o Everson. E aí tem mais outras duas opções que são boas também, que é o Matheus Cunha do Flamengo, que está logo abaixo, joga contra o Fortaleza, goleiro muito barato também, de boa pontuação, de boa média. E aí você pode colocar também um goleiro também que vem muito bem no campeonato, de modo geral, que é o Rafael de São Paulo, custando somente 7 cartoletas. Eu te dei aí 5 opções para o gol, caras e baratas para todos os gostos. Eu te diria sim que as principais seriam essas últimas que eu falei, o Rafael e o goleiro do Flamengo também, o Matheus Cunha. Então eu vou manter o Matheus Cunha, embora eu acho que se você quer ir numa escolha segura, o Lucas Perry é a melhor opção. Mas eu sempre escolho aqueles jogadores que te dão opções mais baratas, é porque o objetivo do vídeo aqui é ajudar a galera que não tem as 140 cartoletas, como é o meu caso aqui. Bom, vamos para a zaga então, pro miolo da nossa defesa. Muita gente vai botar o Léo Pereira, muita gente vai botar também o Vitor Cuesta. Então são duas opções que eu acho que não precisaria nem fazer vídeo se é para falar que eles serão jogadores para você escalar, mas vamos tentar botar jogadores um pouquinho diferentes para tentar me estar sozinho aí, e mesmo assim ter segurança também na nossa escalação, tá? Então, por exemplo, aqui, Léo Pereira é o jogador que vai ser mais escalado na zaga, pode apostar. Mas você tem também a opção do Fabrício Bruno, que é um jogador com uma média legal também, faz gols, é um jogador que é feito a fazer gols, e é do Flamengo também. No caso, se você colocou aqui o Matheus Cunha no gol, você tem a opção de não botar nenhum dos dois zagueiros do Flamengo, e aí você pode botar. Aí já começa a ter as opções de jogadores que eu vou te dar, mas são jogadores que eles não estão no radar, digamos assim, não são jogadores mais escalados aí na rodada, tá? Um deles que eu acho que você pode pensar muito em escalar é um zagueiro que é maluco, ele às vezes entrega o jogo, às vezes ele faz excelentes pontuações. Eu acho que essa vai ser uma rodada boa para botar o Arboleda. O São Paulo vem numa regularidade muito boa. O Fluminense, ele teve algumas oscilações do campeonato, é um time que ainda oscila um pouco mais, haja vista que ele já esteve lá no topo da tabela, agora nem tanto. E o São Paulo, ele vem sempre naquele crescimento, no ritmo dele, num ritmo meio mineiro. Então eu acho que o São Paulo é uma boa opção para você escalar jogadores. Então o Arboleda é uma boa opção.
Tem também um bom zagueiro para você colocar aqui, que é um zagueiro que é o Adrinelson. É uma opção também que pouca gente não, menos pessoas vão escalar. Eu vou nele porque o Adrinelson já escalei 2 vezes, ele foi muito bom, além do que Adrinelson é um nome maravilhoso, então ele merece estar no nosso time do Cartola. Agora, falando sério, um jogador que tem um jogo propício para ele, ele vem pontuando legal, vem subindo a média dele no Cartola, e é uma opção boa para quem acredita no Botafogo, assim como eu acredito. Beleza? Mas você pode escalar também o Maurício Ramos, Maurício Lemos, desculpa, que é das opções mais seguras aqui de Cartola também. Se você quer escalar um jogador custando quase 10 cartoletas aí na zaga, é clássico, nós temos alguns clássicos nessa rodada aí, né? Então, alguns jogos entre times do mesmo estado. Então eu acho que o Maurício Ramos, ele pode fazer um bom papel sim. O Galo, a tendência é que vença o jogo contra o Coelho. Então, Maurício Lemos é uma boa opção sim. Além disso, se você quer descer mais ao sul do país, eu te diria para botar o Vitão. Então é um caso assim que ele já não é mais aquele grande zagueiro que foi no ano passado, quando chegou o Inter. Esse ano o Vitão ele tem entrado em umas divididas um pouco mais afoito, ele já não é mais aquele grande Vitão, já não é a melhor versão dele, mas é um zagueiro que vem dando muita conta do recado quando vem jogando pelo Inter, né? É um zagueiro que é seguro, não é um jogador que falha, né? Ele só não é mais aquele jogador acima da média, ele é um jogador que tá tendo um bom desempenho aí, e o Vitão é uma boa opção para você que quer gastar apenas 5 cartoletas num jogo onde o Inter deve vencer, o Inter que vem numa boa fase. Beleza, então, gente, agora vamos para as próximas escalações de lateral. Bom, os 2 laterais que todo mundo vai colocar aí, quem tiver condição, é o Marlon e o Ayrton Lucas. A gente vai fugir dessas obviedades aí, tá? Eu vou colocar um jogador que é muito bom defensivamente, que é o René. Não é um espetáculo, mas é um jogador que defensivamente ele vai muito bem. E o Cruzeiro ataca muito pelo lado do René, vai jogar. Eu tenho certeza que o René vai ser bastante exigido, mas ele vai bem quando o quesito é defender. Então ele vai apostando aí em roubadas de bola, apostando até, quem sabe, no Inter não levar gol nessa rodada. Então o René é uma opção que eu sugiro para você aí, tranquilamente, tá? O outro lateral que eu vou colocar é um lateral que aí vocês vão ver como é o trabalho nosso aqui de pesquisa, tá? É o Matheus Alexandre, anotem esse nome. Toda rodada eu cito 1 ou 2 jogadores que eu digo assim, anotem esse nome. E até eu deveria fazer um levantamento disso, percentual. Mas eu posso dizer que 90% das situações, anotem esse nome, dão certo. Então, Matheus Alexandre, podem ir, eu garanto. Matheus Alexandre, Cuiabá contra o Santos. Vai ser um jogador que vai pontuar legal. Não vai ser ele que vai negativar o teu time aí. Então, Matheus Alexandre. Mas, enfim, não tá confiando. Acha muito aleatória essa dica aí, porque a gente analisa os jogadores, mas talvez você prefira em jogadores um pouco mais seguros. Então, vamos lá. Eu tenho outro jogador aqui que tá aqui já, que é o Hugo do Botafogo. É um lateral que esse sim vem fazendo boas pontuações, ajudado por um time que tá jogando bem. Então, o Hugo do Botafogo é uma opção também, custando bem barato, 6 cartoletas, um pouquinho mais de 6 cartoletas, mas é uma boa opção. E o outro jogador aqui que eu botei para você também aqui é o Mariano, que é um jogador com preço legal também, menos de 6 cartoletas, é um bom lateral, os bons laterais do futebol brasileiro, e vem jogando num clássico aí, contra o Atlético, contra o Atlético Mineiro contra o América Mineiro. Eu tenho certeza que o Mariano vai fazer um bom papel aí, vai também ir bem no seu time aí, se você quiser. Beleza, gente? Eu tava dando uma olhada, eu tava até em dúvida se eu falava do Matheus Bidu ou não, mas os últimos 2 jogos dele, em termos de cartola, não foram bons. Então eu analiso sempre os 2 ou 3 jogos últimos para ver como é que tá o jogador. Então ele não foi legal nessas últimas rodadas, então ele fica na geladeira. Talvez mais para frente eu venha falar do Matheus Bidu, vamos ver como é que ele vai se desempenhar agora aí contra o Bragantino, beleza? Então a nossa defesa está formada, você viu que são com uma defesa formada com jogadores assim um pouquinho diferentes do que são os habituais, tá? Então é um time que você vai
correr um pouquinho de risco, mas vai também poder imitar. O meio de campo vem mais ou menos nessa mesma pegada, tá? Eu vou botar aqui, esse meio de campo começa com o Eduardo, que é um jogador, eu acho que uma das escolhas mais seguras aí do nosso time, por todos os motivos que eu já falei. Dá para escalar qualquer um desses dois jogadores que vem aqui do Flamengo, Gerson e Arrascaeta. Eu não vou escalar, embora eu possa gastar um pouco mais, mas uma das coisas que eu sempre falo aqui é tentar dar opções para vocês que talvez não tenham tantas cartoletas assim, embora agora já com 13 rodadas, 12 rodadas, a maioria já tem pelo menos umas 120 cartoletas. Já dá para fazer uma escalação legal. Mas Gerson e Arrascaeta são bons jogadores para cartola, bons jogadores de modo geral. Eu colocaria o Gerson se não fosse problema de cartoleta, porque o Gerson é o jogador que participa mais do jogo. A Arrascaeta ele participa, mas às vezes ele dá uma sumida no jogo também. Mas, enfim, Gerson e Arrascaeta são boas opções. Mas eu vou acreditar na lei do ex e vou aqui de Tassiano, jogador amado por uns, odiado por outros. Eu não tenho opinião negativa sobre o Tassiano na época que ele jogou no Grêmio. Eu acho que ele era muito útil. Não era um craque, não é um craque. Mas no Bahia ele encontrou seu lugar, acho que é o jogador carimbado assim pro Bahia. Então é um jogador que vem bem, eu já escalei ele uma ou duas vezes nesse ano, em todas ele foi bem também, não vai ser diferente nessa, não sei se o Grêmio vai vencer, o Luis Soares não vai jogar na Bahia, então Tassiano aí é uma boa opção pra gente escalar. A gente tem outras opções também boas aí para botar. Uma dica que eu daria é, se você tá confiante como eu, num bom desempenho, e algum jogador do Cuiabá, anote esse nome aqui, Ranieri. Não vou escalar, mas é um jogador que você pode também, quem sabe, dar uma oportunidade para ele. Eu acho que entre ele e o Tassiano você deve escolher um deles só, tá? Sendo que o Ranieri só se você não tiver colocado algum outro jogador do Cuiabá, daquele que como eu mencionei antes, né? Como, por exemplo, o Matheus Alexandre, que é o lateral. Tá, então vamos lá. Agora eu vou colocar uma outra opção, que é um jogador que esse sim eu tenho colocado algumas vezes, mas eu não tenho me dado bem. Mas eu vou dar uma última oportunidade para ele. Sempre falo que vou dar uma última oportunidade e acabo colocando, que é o Alan Patrick. Jogo legal pro Inter, jogo onde o Inter provavelmente vai vencer, porque o Inter vem num momento de crescimento, um momento de moral também, muito legal. Então, Alan Patrick, ou até mesmo o Maurício, que vem jogando muito nos últimos jogos, vem jogando até melhor que o Alan Patrick. Mas o Alan Patrick é o cérebro do time, é o camisa 10, vai crescer de produção agora com a chegada de reforços do Inter, né? O Inter que tem Arangues, e, enfim, no meio de campo ali, que vai começar a compor com o Alan Patrick. Então, não para esse jogo ainda, mas o Alan Patrick é um jogador que tenho certeza ele vai acabar não vai mais me decepcionar a partir dessa rodada. Então, Alan Patrick é contigo. Espero que você faça um bom papel. Mas você pode ainda botar mais outros jogadores aqui. Como eu falei, né? Um deles aqui que eu quero tacar para você é o... Cadê você? Cadê? Aqui, o Cauli do Bahia, que eu já coloquei algumas vezes também. Aí se você não colocar o Tassiano, pode botar o Cauli. O Cauli, ele é aquele jogador que ele joga no meio, mas ele joga muitas vezes como atacante, então ele bate algumas bolas paradas do Bahia, dá algumas assistências também, é um jogador interessante para você colocar. Eu já coloquei ele algumas vezes, ele também foi bem, e é uma opção barata aí, para você fugir um pouco do óbvio, tá? Então, esse é o meio de campo, você tá vendo que é um time, eu não vou dizer aleatório, porque são jogadores que têm boa pontuação no Cartola, mas é um time que vai fugir daquilo que você vai ver por aí, tá? No ataque, aí eu vou ir um pouco no óbvio, tá? Eu vou começar meu ataque com jogadores que eu acho que tendem a fazer gol, né? Afinal, é o que mais pontua no Cartola. Então, Tiquinho, Soares e Hulk vão ser os meus atacantes, tá? Agora, se você não tem grana para botar os dois e quer botar um dos dois, eu diria, bota o Tiquinho Soares e não coloca o Hulk, mas no lugar do Hulk você bota o Paulinho do Galo ou o Pavon também do Galo. São jogadores que eu acho que tendem um deles vai marcar gol. Eu acho que o Hulk é o que vai marcar, porque o Hulk é o dono das bolas paradas, fez gol até de falta esses dias, né? Então o Hulk é um jogador que não tem como não colocar. Mas fica a opção do Paulinho e do Pavon, já 2 opções a mais aí para você. Tá? Roger Guedes é uma opção também que, se você
quiser botar um desses jogadores top, mas não quiser colocar nenhum desses mais caros, Roger Guedes, embora a minha opção vai ser para jogar, vai ser o Yuri Alberto. Eu tô confiando bastante no Yuri Alberto nessa rodada aí. O Yuri Alberto que é um excelente jogador de futebol. Corinthians vive um momento começar a dar resultado no trabalho do Luxemburgo. Joga em casa contra uma boa equipe. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo onde não é uma vitória garantida, mas o Yuri Alberto é um jogador que, Corinthians fazendo gol, o Yuri Alberto ele com certeza vai participar da jogada. Essa é a minha aposta, mas é uma aposta consciente, não é somente um chute. Beleza, gente? Mas além desses dois, eu tenho dois para indicar para vocês. Um é o Vitor Roque, que é do... Cadê o Vitor Roque? Cadê você, Vitor Roque? Dando 13 cartoletas. Ah, tá aqui. Tava passando por ele. Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Apesar de jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras não vive o melhor momento, né, possível. Acredito que o Palmeiras vá ser batido pelo Furacão, mas eu acho que o Furacão tem tudo para até quem sabe vencer, talvez, ou o Palmeiras arrancar um empate lá, mas é um jogo que vai sair gol, com certeza, porque as duas equipes vão procurar a vitória. Óbvio, todas as equipes procuram a vitória, mas o Atlético Paranaense por jogar em casa e o Palmeiras pelo momento em que vive e precisa reafirmar a sua questão. O Palmeiras que venceu na Libertadores, mas eu tô falando de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras disputa título, ou seja, todo jogo é decisivo para o Palmeiras. Além disso, eu também tenho uma outra opção aqui, é claro, não querendo gastar 13 cartoletas no Vitor Roque, tem o Canóbio, mas eu acho que ainda não é para esse jogo o Canóbio aí do Atlético Paranaense, tá? E por fim, aí voltando a apostar no Cuiabá, você pode colocar o Daverson, mas eu te diria sim que uma boa opção do Cuiabá é o Riquelme, que é mais barato. Ele fez excelentes pontuações quando ele jogou. Ele tem uma pontuação muito legal em comparação com os jogos que ele já jogou. Já provou que não é fogo de palha, ele faz seus gols. A defesa do Santos é uma peneira, então fica uma opção aí para você colocar o Riquelme, ou até mesmo o Daverson, né? Mas eu tenho uma boa impressão em relação ao Riquelme. E tem outras opções também aí para você colocar. Algum jogador do Inter também, eu acho legal colocar, talvez o Luiz Adriano fez a melhor partida dele na semana, então acho que o Luiz Adriano não vai mais fazer uma outra partida tão boa assim, tão cedo, mas enfim, é o centroavante do Inter, né? Então algum jogador do Inter também você pode pensar nesse sentido. Beleza, nós temos ainda 26 cartoletas, porque o nosso objetivo é gastar, mas não gastar tudo. E como técnico eu tenho 3 opções aqui, existem ótimas opções nessa rodada, mas eu vou de Jorge Sampaoli, porque eu acho que a vitória do Flamengo é uma tendência muito forte, mas eu te diria também para você tentar Mano Menezes ou Vanderlei Luxemburgo pro fechou. Acho que essas 3 opções aí são as melhores que você tem, opções mais baratas e opções que não importa em gastar tanto assim, como é o caso do 12 cartoletas quase aqui do Sampaoli. Eu não iria nessas opções de cima aqui, porque a situação tá um pouco... não são jogos... A gente pode cravar a vitória desses times aí, como é o caso do Fernando Diniz, o Luiz Castro até não se sabe bem como é que tá a situação dele, se vai realmente treinar nesse fim de semana. Teve protesto até do Botafogo, então não sei como é que vai ser a situação do Luiz Castro. E o Abel Ferreira seria o melhor treinador do futebol brasileiro, mas joga fora de casa, então não diria que é uma aposta muito certeira. Então é isso, gente. Esse foi o time que nós escalamos, gastando 126 cartoletas, ou seja, dá para fazer um time legal gastando moderadamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido mais uma vez a proposta, que é fazer a escalação de time competitivo gastando não tantas cartoletas assim, para que todos possam participar. É um vídeo democrático, então. Certo, gente? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Te inscreve no canal. Até a próxima.